Essa pergunta é para chamar a atenção de todo mundo, ó. Fábio pergunta: o aposentado que tem uma boa aposentadoria para se bancar nos Estados Unidos tem chance de visto F1 para estudar inglês? Toda a live aparece essa pergunta, toda a live a gente tem alertado, mas eu queria te contar o que aconteceu na última sexta-feira do ano, né? Nós tivemos de clientes da Talent que estavam alugando casa aqui, um deles estava até comprando casa aqui. Os três famílias diferentes na última semana do ano pediram visto de idioma, né? E todos têm a seguinte característica: família com filho, pediram visto para estudar idioma. Os três tiveram os vistos negados de estudante e os vistos de turista cancelados. Davi Valnei, o que está acontecendo com visto? Recorrente, infelizmente recorrente. Atendi entre o Natal e o Ano Novo um casal de clientes nossos desolados que tem um histórico de viagem para os Estados Unidos longo, de anos e anos vindo com a família e tudo mais. Aplicaram para vir fazer um mestrado aqui, que ela tinha sido aprovada, vir fazer mestrado em STEM aqui nos Estados Unidos. Cancelaram, negaram o visto e cancelaram o de turismo. Nossa, mestrado. Não tinha ouvido isso ainda. E isso tem uma razão. Isso tem uma razão. Poucas pessoas sabem, mas todas as vezes em que você aplica para qualquer tipo de visto, seja de turista, seja de estudante, isso está na lei. A presunção é que você tem o desejo de migrar para os Estados Unidos. Você tem que fazer a prova em contrário. Inverte o artigo 214, letra B da INA. Nossa. Ou seja, é uma coisa que pouca gente sabe. E a gente critica o oficial de imigração, mas então ele está cumprindo a lei. Ele está cumprindo a lei. Olha só, você aplica para um visto de turista com a sua família. E você vai lá fazer essa entrevista lá no consulado. O oficial de imigração, ele presume que a sua intenção é migrar. Caramba, eu não sabia disso. Exatamente. 214B? 214B. Só para todo mundo ver, ó. Já traduzido, né? Todo solicitante de um visto de não imigrante, ou seja, vistos temporários, turismo, estudante, trabalho temporário, é presumido como imigrante até que se demonstre de forma satisfatória ao oficial consular durante a entrevista que não possui a intenção de migrar permanentemente para os Estados Unidos. No momento que eles apresentam essa intenção com família, né, os filhos, né, e apresentam essa intenção em território americano, isso pode significar essa intenção, e essa intenção fica a critério do total pleno alvedrio do agente consular ou do agente de imigração, simplesmente caçar até mesmo o visto existente. Caramba, por isso é muito importante se preparar para a entrevista, né? Agora que eu estou entendendo algumas coisas, né? Porque a gente sempre fala, visto de estudante, qualquer um deles, pode ser mestrado, presume a intenção de retornar ao país. Se na entrevista você não comprova isso, você desliza, né? Eu tive lá atrás uma cliente minha de real estate, antes de ter Volare e tal. Ela é apaixonada pelos Estados Unidos. Ela foi lá pedir o visto de estudante de idioma, na época que aprovava. E na entrevista, acho que a hora que perguntaram para ela por que ela queria, eu falei: eu amo os Estados Unidos, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Na entrevista de idioma, ela foi honesta, assim, ó. Negaram e cancelaram o visto de turista dela. E é o dever de ofício, né, do avaliador, do oficial. E assim, isso, Ricardo, nos traz uma preocupação muito grande pelo seguinte: a gente já vê ao longo dos últimos anos os consulados americanos no Brasil negando e dificultando cada vez mais a concessão de visto de estudante quando envolve núcleo familiar. A gente já via isso há longo tempo relacionado ao F1 para estudar inglês. A gente está vendo isso agora para ensino superior, para mestrado, para doutorado. O que a gente está vendo? O que a gente está concluindo, infelizmente? Se você aplicou com a família, cônjuge, com filhos menores ainda, a probabilidade vai ser cada vez menor de ter esse visto aprovado. E agora, agora eu sei, graças ao Valnei, com base no artigo 214B, né, da INA, que é a Immigration Nationality Act, que é o decreto de nacionalidade e imigração, né?
aprendendo todo dia. Então é isso, pessoal. Toma cuidado com o visto de estudante, se prepara bem para a entrevista, demonstra o interesse de retornar ao país, né? Vínculos, tudo isso é muito importante. Mas o visto de estudante continua sendo um ótimo visto, ele não tem limite, né? Você sabe que a gente recebe, em média, 250 mil novos estudantes por ano nos Estados Unidos. É quase o dobro aí são 140 mil green cards baseado em emprego? Exatamente, 140. 140. Então, para você ter uma ideia, todos os green cards de emprego, EB, são 140 mil. Né? De estudantes são 250 mil. É quase o dobro, né? E é um grande business nos Estados Unidos, são 38 bilhões de dólares, se eu não me engano. As universidades, elas dependem, não só as universidades, escolas aqui dependem dos estudantes internacionais, né? E elas pressionam forte também para manter, né, esse fluxo de estudantes. Então, não acho que vai acabar visto de estudante, talvez assim, mais rigor na análise. Eu continuo acreditando que é um ótimo caminho, né? Principalmente aí, a partir de 2025, para quem quiser verdadeiramente aumentar sua qualificação, tá? Então, pensa nisso bastante. É por isso que a gente vai ter na Volare agora uma equipe de educação, né? Para apresentar aí várias novas propostas para vocês esse ano, tá? Vamos lá. E o Rovânio Duarte pergunta: boa noite, feliz 2025. Vocês fazem assessoria para pós-graduação, mestrado? Eu já fiz essa pergunta. 140 aprovado, acho que eu já fiz essa pergunta. Rovânio, a gente faz sim, né? Sim, agora eu já respondi. E eu falei para você, né? Faz, a gente tem parceria com 15 universidades e crescendo, tá? E a gente não cobra taxa de assessoria, tá legal? Então, você pode consultar a gente que você vai gostar do serviço, tá? O Richard Pereira diz o seguinte: se ganhou green card por asilo, não pode ir mais para o Brasil. Se você pede asilo, como você pode voltar para o Brasil? Acho que ele está falando para alguém isso. Conheço pessoas que pegaram o green card por asilo, foram para o Brasil, quando voltaram, foram presos e cancelaram o green card. Vocês já ouviram casos assim? De alguém preso quando voltou? Bom, na verdade é o seguinte, a questão do asilo, vamos partir pela interpretação jurídica. Lembrando, nem tudo está na lei escrito. Os Estados Unidos não é um país como no Brasil. Se não está na lei, não pode ser punido. Se não está na lei, não pode. Aqui é por interpretação. Tá? A justiça aqui funciona de uma forma diferente e o Ricardo ainda está devendo uma live para o Dr. Valnei se aprofundar nisso, que é a especialidade dele. Mas se o asilo foi concedido porque aquele indivíduo demonstrou de forma clara para a imigração dos Estados Unidos que ele não está mais seguro no seu país de origem, que o seu governo não consegue mais manter a sua integridade física, que ao retornar para o seu país ele está correndo risco de vida. E aí os Estados Unidos, ok, tudo bem, você tem direito ao asilo, está aqui um green card para você residir. Como que ele volta para o país onde ele falou que ele não poderia voltar e que ele recebeu um green card para ficar aqui? Sim, ele pode ter o green card cancelado, eu não digo necessariamente ser preso, mas ter o green card cancelado, sim, ele pode ter o green card cancelado. Inclusive, é recomendado para aqueles que estão refugiados aqui nos Estados Unidos que deixem de usar o seu passaporte. Passem a usar um documento expedido pelo próprio governo americano que permite o refugiado viajar para outros países. E, obviamente, não para o seu, porque você está pedindo asilo para não precisar voltar para lá. Né? Então, inclusive, é recomendado, caso você precise sair dos Estados Unidos, não usar o seu passaporte, utilizar um documento expedido pelo governo americano que vai te autorizar a viajar para outros países. Então, sim, é uma realidade, não é recomendado, e se por força maior for necessário mesmo, você tem um green card concedido por asilo, por algum motivo precisa voltar para o seu país, consulta um advogado de imigração, pede uma autorização expressa do governo para que você não tenha, explicando a situação, justificando, para que você não tenha problema depois para retornar. Pelo que o Davi falou, eu entendi o seguinte, né? O imigrante pediu asilo dizendo que tinha medo de morrer lá no Brasil e que não podia mais voltar para o Brasil, só ele ia morrer. Sim. Aí o governo americano acreditou nele e deu o asilo para ele.
E aí, de repente, esse cara volta do Brasil. A imigração interpretou, então você mentiu para mim. Exatamente, Lá atrás. cometeu fraude, né? A É. fraude, ela traz suas consequências, né? Então, acho que foi isso que aconteceu. Acho que não é prisão, né? Mas, quer dizer, deve ter ser preso por pouco tempo e deportado, né? É porque chegou... Recusado a entrada, É né? porque o CBP tem lá o histórico. Né? Você está vindo de qual país? O seu green card é por asilo. Você está voltando do país de onde você pediu asilo. Peraí, vamos para a salinha para entender isso. O preço é ficar na salinha e dali já voltar. E dali já ter o green card cancelado e voltar. Deportado. E ali a porca torceu o rabo, né? É. Como se diz lá em Ribeirão Preto, né?